seu servo tem se dedicado 24 horas por dia, esse seu servo que tem dedicado às ovelhas dessa igreja e dedicando tanto ele como a Liana, se dedicado pela vida, principalmente cada um aqui, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Peço que a mensagem que o pastor venha trazer hoje para nós esteja dentro dos teus planos, dentro da tua vontade, para atender as nossas necessidades. Desde já nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Queremos agradecer a Deus. Tivemos ontem um tempo especial. Encorajo os irmãos que não puderem estar no jantar romântico, que no ano que vem esteja. Não vou contar muito, senão você vai ficar sentindo assim, triste por ter vindo. Mas foi muito bom. Foi um tempo muito gostoso de comunhão. Foi um tempo de nós estarmos podendo ser bênção um na vida do outro. Nós agradecemos o pessoal que trabalhou bastante mesmo, para que nós pudéssemos ter esse jantar ontem. Nós cantamos agora o primeiro cântico, pedindo para Deus nos levar onde a gente possa ouvir a sua voz. E a gente ouve a voz de Deus na intimidade, quando a gente aquieta o coração, quando então a gente dá autorização e o Senhor tem liberdade de falar. Muitas vezes Ele fala conosco, Ele insiste e a gente não escuta. Eu estava pensando aqui, você pode até achar estranho, mas eu acordei hoje de manhã, minha esposa até estranhou, porque eu dei um pulo da cama, acordei, despertador tocou uma vez, eu pulei da cama, comecei a me arrumar, estava cansadão por causa de ontem, mas eu levantei, ela deve ter pensado assim, o que esse homem está acordando cedo, né? Aí eu virei para ela e falei assim, eu tive um sonho, eu não lembro dos meus sonhos, não sei se isso tem a ver, algum psicólogo aí, se eu preciso de alguma terapia, mas eu não lembro dos meus sonhos, não sei se é bom ou é ruim isso, mas alguns eu lembro, e eu lembrava perfeitamente desse sonho, e por incrível que possa parecer, nesse sonho eu estava fazendo uma pregação, andando num parque, eu estava ensaiando uma pregação, e eu lembrava direitinho da pregação, certinho o esboço dela. E eu lembrava o texto, eu falei para ela assim, eu vou acordar, vou procurar, se esse texto existir, eu vou pregar sobre isso. Eu fui lá ver e o texto era do jeitinho que estava lá mesmo. Então, misericórdia de Deus, às vezes a gente não ouve a voz dele, então ele tem que falar por sonho para a gente. Cabeça dura, não escuta a voz do Senhor, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus repartiu essa palavra. Eu queria dividir com os irmãos nessa manhã. Abra sua Bíblia, capítulo 20 de João, verso 19 a 23. João, capítulo 20, verso 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados.
se os retiverdes, são retidos. Pai, abençoa essa palavra, que o Senhor trouxe revelação no meu coração, e que ela seja realmente a palavra que o Senhor tem preparado para abençoar a igreja nesta manhã. Nós entregamos nas tuas mãos e pedimos tua direção, tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Eu gosto de preparar os sermões, e eu sou meio, comigo mesmo, muito chato. Eu gosto que meu sermão tenha o título certinho, né? Eu que nem dei a aula, tem as divisões certinho, tudo bonitinho, mas esse sermão por enquanto não tem nome, porque não deu tempo de pensar no nome para ele. Mas essa passagem é muito rica, e ela fala de algumas ferramentas que eu e você precisamos para andarmos com Deus de modo mais intenso, para que a nossa fé não seja só uma fé de manutenção, seja uma fé mais ousada. Você já pensou a diferença entre Ló e Abraão? Ló viveu naquele lugar, mas ele fez manutenção, ele manteve a fé dele no meio daquele lugar. Abraão, ao contrário, ele foi um homem que experimentou os caminhos de Deus, teve muitos momentos especiais, e hoje para nós é o nosso pai na fé. Para que a nossa caminhada com Deus não seja apenas uma caminhada de tá bom, vamos lá, eu sou crente, está tudo certo, mas que a gente tenha uma vida de fé um pouco além do que isso, ou muito além do que isso, que a gente experimente de fato os propósitos de Deus na nossa vida, que a nossa vida seja uma grande e especial aventura, que a gente entenda. A outra mensagem que eu tinha preparado fala um pouco sobre isso, sobre a mordomia, que nós na verdade não somos donos de nada. Nós temos Jesus, a nossa vida é duas vezes de Deus. Primeiro, por direito de criação, Ele nos criou. Segundo, por direito de redenção, Cristo na cruz nos redimiu. Nós somos dele duas vezes. Nós temos que entender que a nossa vida não é uma mera caminhada à toa, mas nós temos que entender que Deus tem planos e propósitos para nós o servirmos, e nós precisamos de algumas ferramentas. Esse texto começa de um modo assim que eu acho maravilhoso. Eu fico admirado. Os discípulos estão trancados, porque estavam com medo de Jesus. Qual é a situação? Jesus morre, é crucificado, eles estão acanhados, estão com medo, estão trancados. E às vezes, querido, nós passamos período da nossa vida assim. Nós temos medo do que possa acontecer, nós temos medo do que está acontecendo, nós temos dificuldade de enfrentar as coisas, e nós fechamos as portas do nosso coração e nos trancamos em nós mesmos. Quantas pessoas vivem assim, angustiadas? Você tem o hábito de olhar as pessoas quando você cruza na rua, quando você está sentado no metrô, no ônibus, quando o teu carro para no farol, você costuma. Eu estava brincando com o pessoal, que eu fico admirado, de manhã cedinho, a hora que você vai, aquele congestionamento, o carro para, você olha o carro, se for uma mulher que está no volante, pode ter certeza, ela vai olhar lá no espelhinho retrovisor e retocar a sua maquiagem. Você já reparou que você vê expressões das mais variadas, pessoas que estão contentes lá, cantando uma música, não está nem aí, está cantando. Tem pessoas que estão com um ar muito preocupadas, outras extremamente abatidas, outras trancadas em si mesmas. Mas olha que interessante, Jesus se coloca no meio deles, Jesus lida com os nossos medos e fraquezas de um modo tão especial. Ele não chega e fala assim: pessoal, para com isso, meu irmão, que é isso? Fiquei 3 anos com vocês, fui para a cruz conforme eu tinha dito, e vocês estão aqui com medo ainda? Para com isso, gente, acorda, sai dessa vida, toma prumo. Não, Jesus não
Jesus lida a partir da realidade daquelas pessoas e ele se coloca no meio. A primeira palavra que ele diz para eles é: paz seja convosco. Jesus, lá no capítulo 14, ele diz assim: olha, vocês vão passar por aflição, mas tenha bom ânimo, não pense no mundo. E ele diz que a paz iria guardar a vida deles, que a paz do Senhor estaria com eles, a shalom estaria com ele, que é muito mais do estado apenas de não conflito. E Jesus então vem e diz quase que: aquietem os seus corações, fiquem tranquilos. E para que eles ficassem mais tranquilos, o que ele faz? Ele mostra a mão, ele mostra o lado. Os discípulos perceberam que era ele mesmo, e ali eles se alegraram. A primeira coisa, querido, que nós precisamos para a nossa caminhada é restauração, é ser lidado nas nossas limitações, nossos medos e fraquezas. Se nós não aprendermos a deixarmos que o Senhor lide com isso na nossa vida, nós sempre vamos ter barreiras e obstáculos, porque nós somos pessoas que constantemente passamos por isso. A vida é cíclica, a vida sempre tem algum grau de dificuldade. Nós temos alegrias e vitórias, mas nós temos dificuldades. Não é privilégio de poucos, não. Eu falo brincando que o raio às vezes cai para alguns 3 vezes no mesmo lugar, não é 2 raios. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas eu já vi cair muitas vezes na vida de várias pessoas. E tem pessoas que realmente sofrem mais, parece que tem alguma dificuldade extra, mas todos nós, independente disso, enfrentamos, e nós precisamos desse lidar de Jesus, que se coloca no meio da nossa vida, e Ele lida com os nossos medos e fraquezas. Agora, eu posso trancar a porta, como eles fizeram, e posso não permitir. No caso, Jesus se pôs lá no meio. Jesus está, nós não cantamos que Deus está na nossa vida, que Jesus habita no meu coração, quando nós entregamos, o Espírito vem e está presente. Se eu não tiver o Espírito, a palavra diz, eu não sou dele. Então Ele já está no meio da minha vida. E Ele quer lidar com a minha e com a sua fraqueza. Ele quer que eu e você possamos permitir que Ele lide com essas questões. Então, a primeira coisa que nós precisamos é disso, de restauração, de ser cuidado pelo Senhor em relação aos nossos medos, fraquezas, limitações. Jesus continua novamente, Ele diz: paz seja convosco. E aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Esse texto, que é o paralelo da grande comissão apresentado aqui pelo evangelista João, é diferente dos outros textos, que por todo mundo pregar o evangelho e tal. Aqui, Jesus diz para ele: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Alguns estudiosos dizem assim, que a minha e a sua missão, que a missão da igreja é a missão de Cristo. Nossa missão no mundo é a mesma missão que Cristo teve quando veio. Não, eu não vou morrer na cruz, não, meu filho. Ele era Jesus, eu sou eu, rapaz. Nós temos que sinalizar o amor de Deus para as pessoas. Assim como o Pai enviou Jesus, nós somos enviados. A segunda coisa que eu e você precisamos entender para caminharmos é que Deus tem uma missão para cada um de nós. Tem missões, coisas específicas, mas nós temos a responsabilidade. Nós que cremos em Jesus somos chamados, como somos chamados? Cristãos, crentes, evangélicos. Cristãos, somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Significa que se nós somos cristãos, nós refletimos Cristo de alguma forma. As pessoas devem ver em nós Jesus Cristo.
Nós devemos refletir Cristo. Portanto, a missão primária de todos os cristãos é que de alguma forma devem mostrar Cristo para as pessoas. E se nós entendemos que a razão essencial da nossa caminhada neste mundo é cumprir essa missão que Deus colocou, os nossos valores, as nossas vidas mudam por completo. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Mas muitas vezes nós vivemos como se aqui fosse a nossa morada final, como se aqui estivessem os nossos tesouros, como se a nossa fé nos fizesse pessoas que fincam o pé aqui. Abençoado é aquele que tem mais, é aquele que ganha mais, é aquele que recebe mais. Como se a bênção de Deus estivesse vincada nesse mundo. Lógico que Deus abençoa, lógico que Deus dá. E é Deus quem dá. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós prosperamos, é Deus quem nos dá. Mas se Ele nos dá, querido, Ele tem algum propósito. Não é para eu achar assim, acho que eu sou mais gostoso que o outro. Acho que eu sou melhor que o outro. Acho que eu sou mais bonito que o outro. Eu acho que eu sou o filho querido de Deus. Não, queridos. Se Deus te abençoa, é porque isso deve servir de sinal para que você testemunhe do amor de Deus às pessoas, para mostrar que Deus transforma na nossa vida, como Deus é bom, como Deus cuida e zela de nós. Nunca é uma finalidade egoísta para o meu exclusivo e bel prazer. Nós somos chamados para testemunhar do amor de Deus aonde nós estivermos. Nós somos chamados para ser enviados ao mundo como Jesus foi enviado, para mostrar o amor de Deus às pessoas, para se dar a fim de que outros possam conhecer o amor de Deus por cada um de nós. O irmão Santareno, o pastor Santareno, contou uma história que ele ouviu num congresso mundial de evangelização, promovido pelo grupo do Billy Graham, realizado, não sei se é na Holanda ou algum lugar. E eu vi o testemunho de uma pessoa da África, não sei se é Etiópia, e essa pessoa se tornou uma evangelista, uma pregadora do Evangelho. E ela compartilhou como ela conheceu Jesus. Ela disse que estava numa fila para receber, literalmente, uma porção de comida, né, mínima, e cheio de gente morrendo de fome. E ela vai à fila, e um homem que estava na fila falou para ela: você conhece o amor de Deus? E ela disse: rasgou do velho, amor de Deus? Olha para o teu lado, rapaz, que Deus que é esse? Cadê o amor? Não existe Deus. Se Deus existisse, cadê isso? E ele ficou quieto, continuou na fila. Quando ele terminou, recebeu, ele foi e entregou a cota dele para ela. E ela alimentou ela, quem estava com ela. E por algum motivo, Deus preservou a vida daquela mulher e ele morreu. E essa mulher, então, ela estava testemunhando. Ali eu entendi o que era o amor de Deus. Que Jesus deu a vida no meu lugar e eu devo dar a vida pelos meus irmãos. Nós não temos que morrer pelas pessoas. Olha, quem está aí, a situação está quase morrendo, eu vou morrer no teu lugar. Não é isso. Mas eu tenho que aprender como você a nos dar pelas pessoas, a sermos missionários nesse sentido. Nós temos missão. A nossa existência é muito mais do que passar por este mundo e estabelecer alguma coisa que beneficie a si mesmo. Nós estamos aqui para ser enviados como Jesus foi enviado pelo Pai. A terceira coisa, então vimos a restauração, a missão. A terceira coisa é a capacitação. E aí, depois de haver dito isso, e essa palavra, no meu sonho, não
saía da minha cabeça. Havendo dito isso, e eu no meu sonho ficava pensando assim, mas Deus, o que é isso havendo dito isso? E essa palavra não saía da minha cabeça. E eu acordei, fiquei lendo o texto várias vezes. É que o mover do Espírito, querido, só vem se você se engajar na missão. Se você busca mover do Espírito para você sentir algo pessoal, para você ter satisfação e alegria, para você ser um crente mais power, cheio do poder de Deus, faiscando o poder, então esquece, capacitação não é para você. Você vai ter experiências momentâneas, você vai ser como um palito de fósforo que acende e já vai apagar, vai ser só naquele momento. Agora, a capacitação do Espírito, em especial para aqueles que entenderam o chamado da missão, daqueles que entenderam que a existência vai além do que viver nesse mundo, mas que nós estamos aqui, porque Deus tem um propósito e Ele quer nos usar. Alguns para chamados específicos, outros para servir em outras áreas, alguns nas profissões que exercem, outros na missão propriamente dita, conforme a gente vê missionários, pastores, servindo em alguma instância desse tipo, mas todos temos uma missão. Para aqueles que entendem, tendo dito isso, para aqueles que ouviram isso, o Senhor diz assim, que sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Sopra sobre eles e lhes diz, recebei o Espírito Santo. Queridos, nós somos herdeiros de uma tradição tão fantástica que é a tradição wesleyana. Eu insisto isso constantemente. Se você não estudou isso aí, o tal de Google é muito bom. Digitar, você vai achar trocentos textos sobre Wesley. A tradição wesleyana é tão tremenda. Um homem que teve um encontro com Deus, que transformou a sua vida, que experimentou o mover de Deus, que o impulsionou de tal maneira que aquilo que Deus começou na vida dele se tornou algo tão tremendo que abençoou um país, que abençoou outro país, que é a América, e que fez o movimento se espalhar por todos os lados do mundo. Uma coisa tão tremenda, é tão misterioso aquilo que acontece a partir da rua Aldersgate, no dia 24 de maio de 1739, quando John Wesley tem uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, que o impulsiona a servir a Deus e a fazer missão. Queridos, nós temos uma promessa tão grande de Deus, de que nós receberíamos o poder do Espírito, o dunamis, o poder que impulsiona para sermos testemunho, Atos 1:8. Tantos outros textos que falam sobre isso. E eu queria te dizer que o Senhor quer derramar isso sobre a sua vida e a minha vida. Quer que nós sejamos crentes mais engajados com o mover do Espírito Santo. Que nós mergulhemos, deixemos que o Espírito nos conduza. Sabe qual é a grande dificuldade disso? Nós gostamos desse discurso. Nós achamos isso muito bom. Nós queremos isso. Só que nós não entregamos o controle nas mãos dele. Nós queremos isso desde que o controle remoto e os canais para serem mudados fiquem na minha mão. Para que, como naquele filme Clique, eu avance, pule e vá para onde quiser. Para que eu possa determinar aonde e quando Deus vai agir na minha vida. Mas se você quer experimentar o poder de Deus, você quer mergulhar, ser soprado pelo Espírito Santo, experimentar isso, precisa entregar o controle nas mãos do Senhor. Quando Ezequiel tem aquela visão, o Senhor o leva, as orcas ele vai entrando, vai medindo, dá na canela, dá no joelho, dá na cintura. Aquela figura fala que, imagina o seguinte, você entra num lugar que tem água, a hora que a água dá na canela, quem comanda, a água ou você? Pode estar até uma correnteza forte, mas se você fixar o pé, você fica ali. A hora que ela dá na cintura, você começa
que Ezequiel enxergou, para nós significa o seguinte: você quer experimentar por completo o mover de Deus, então tem que mergulhar e deixar o controle nas mãos dele. Tem que deixar por conta dele. Tem que permitir que ele faça isso. Não há como. O autor disse assim: só há alguma coisa que barra o poder de Deus: é a nossa incredulidade, é a nossa incapacidade de entregar nas mãos dele. Deus não vai agir se eu não permitir. E eu queria convidar você nessa manhã a estar colocando o seu coração. Não dá para ser conduzido pelo Senhor dedicando, entregando partes e controlando outras partes. Alguém disse assim: eu não vou consagrar minha vida para Deus assim não. Vai que Ele me manda para tal lugar, vai que Ele me manda não sei o que lá, vai que não sei o que lá, vai que não sei o que. Não. Para experimentar, limitar o poder de Deus, nós precisamos deixar se mergulhar no rio do Senhor. Nessa manhã o Senhor quer, primeiro, restaurar a sua vida. Será que você está trancado em si mesmo? Será que há medo, fraquezas, inseguranças no seu coração? O Senhor quer se colocar ali no meio e quer falar contigo: paz seja convosco. Ele quer ministrar na sua vida. Você tem sentido uma vida sem razão de ser? É aquilo que o cantor popular diz: vida de gado, povo marcado, povo feliz. Está comendo, engordando para ir para o matadouro, para morrer. Ou você tem sentido que você tem missão? Essa manhã o Senhor quer convidar você a buscar dele isso. Nessa manhã o Senhor quer soprar sobre aqueles que entendem que precisa de missão, o Espírito. Para isso é necessário soltar o controle, soltar o domínio sobre as coisas e deixar que o Senhor conduza. Será que o louvor poderia nos ajudar a gente cantar de novo a última música? Vamos ficar em pé. Ao cantarmos essa música, são 3 coisas que foram afirmadas: restauração, missão e capacitação. Não sei qual área que você está precisando experimentar isso tudo, mas nessa manhã coloque o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está se colocando entre nós. E Ele quer lidar com a sua fraqueza, com os seus medos. Ele quer te dizer assim: você tem propósito, a sua vida tem propósito. E Ele quer te mover a esses propósitos. Ele quer soprar sobre você e está te dizendo: recebe o Espírito Santo. Recebe o poder do Altíssimo. Seja movido por Ele nessa manhã. Amor
fidelidade no seu coração. Senhor, nesta manhã, se coloca ali neste coração. Lida de modo que eles possam experimentar a paz que é conosco e aí experimentar a alegria. Que o processo de sair do medo, ouvir da paz e ter alegria seja real na vida de cada um desses irmãos. Senhor, nessa manhã, aqueles que estão sem um sentido claro de missão para a sua vida, que possam ouvir do Senhor, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Possa sentir que são encorajados a servir o Senhor onde estão. Nessa manhã, sobre aqueles que têm sentido compromisso de engajar-se em servir ao Senhor, mas estão se sentindo fracos, estão se sentindo sem forças. Nessa manhã, sopra o Espírito Santo sobre essas vidas, traz a unção do teu poder, Senhor, traz o teu mover sobre esses corações, que venha a ousadia, que venha, Senhor, a coragem do alto, a capacitação do Senhor para exercer a autoridade no teu nome, Pai. E nós colocamos tudo isso nas tuas mãos e abençoamos a vida daqueles que oraram nesta manhã.